A crise que se estabeleceu aqui no estádio Beira-Rio depois da sequência de derrotas fora de casa para o Bahia em Salvador e também para o Fluminense no Rio de Janeiro trazem à tona um ambiente de quedas técnicas e também de dúvidas em relação a profissionais e seus trabalhos que executam aqui no clube. Entretanto, um profissional tem recuperado um prestígio importante. O preparador de goleiros Leonardo Martins tem tido reconhecimento a partir do mérito da chegada de Ivan, que ao assumir a meta titular do Internacional, fez ótimos jogos e salvou o Inter, por exemplo, de uma grande goleada no Maracanã para a equipe do Fluminense. Leonardo Martins foi alvo de algumas injustiças ao longo das últimas semanas, em relação ao seu trabalho desenvolvido no Inter já há algumas décadas e também em relação ao resultado que ele apresenta junto aos goleiros. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Tô aqui no Beira-Rio para falar sobre um assunto que é polêmico por aqui. Leonardo Martins, preparador de goleiros. Quem é este profissional? Ele é competente? Ele tem capacidade para ser o preparador de goleiros do clube? A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou contar um pouco da trajetória do Léo Martins, uma narrativa política que se construiu em cima dele, algumas situações de bastidor que eu fiquei sabendo envolvendo este profissional, para que a gente tenha uma ideia um pouco mais completa em relação a quem é ele, para saber se é um profissional que está à altura do Inter ou não. Isto vem à tona a partir do momento em que há uma mudança no gol do Internacional. O Antony não estava rendendo. Ele teve algumas falhas que prejudicaram o Internacional e ele é substituído através de uma decisão do Ramon Dias pelo Ivan. O Ivan assume a meta colorada e faz 2 grandíssimos jogos contra o Bahia na Arena Fonte Nova, contra o Fluminense no Maracanã. O Inter perdeu esses 2 jogos, é verdade, mas nos 2 jogos o Ivan foi talvez o melhor jogador da partida. E isso tudo em meio a um momento onde o nome do Léo Martins estava sendo bastante criticado. Eu cito aqui o Fabiano Baldasso, por exemplo, que é meu colega, e eu já debati muito isso no ar com ele, uma injustiça que eu entendo que ele comete, eu vou aqui explicar o porquê. Se existiu e se colocou o nome do Léo Martins como o grande culpado pelas falhas do Antony. Mesmo que tenha sido mesmo o Léo Martins que tenha preparado o Ivan agora para esses 2 jogos onde o Ivan está muito bem, e tenha sido mesmo o Léo Martins que era o preparador de goleiros em um momento onde o Rocher estava bem, o Fabrício, goleiro reserva, entrou e foi muito bem, e aí quando o Rocher e o Fabrício estiveram fora, entrou o terceiro goleiro, que era o Antony, e o Antony, por exemplo, salvou naquela partida contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Era o mesmo Leonardo Martins. A partir disso, eu vou contextualizar um pouco sobre quem é o Léo Martins, porque ele esteve envolvido inclusive em algumas fake news, tá? Há cerca de 2 anos, quando ele subiu para o time profissional do Inter, surgiu a notícia, e ela foi reproduzida pelo Guerrinha durante o Sala de Redação na Rádio Gaúcha, de que o Leonardo Martins não era preparador de goleiros. Ele era um preparador físico, que o Inter havia alçado para a preparação de goleiros um preparador físico, o que não é verdade. O Léo Martins, ele era goleiro, primeiro jogador, ele fez parte do elenco do Santos campeão brasileiro em 2004, ele se especializa na área da preparação de goleiros e ele entra no Internacional há cerca de 15 anos nas categorias de base e vai subindo até se tornar preparador de goleiros sub-20. Depois, ele acaba sendo alçado a auxiliar técnico do time sub-20. Mas nesse momento ele também não deixa a preparação de goleiros de lado, porque ele se torna o coordenador da preparação de goleiros de toda a base. Ele era responsável por treinar o preparador de goleiros do sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e assim por diante. Neste momento, se troca a preparação de goleiros do time principal. Sai o Daniel Pavan, entra o Leonardo Martins, então é nesse contexto que ele é alçado. Ele nunca deixou de ser o preparador de goleiros. O Guerrinha até na época se desculpou, corrigiu o seu erro ao vivo na Rádio Gaúcha, reconhecendo que foi uma fake news que acabou sendo plantada e que de alguma forma também desestabiliza e cria um certo ranço junto ao profissional. O Leonardo Martins, ele é consultor da CBF, tá? No que diz respeito à formação de goleiros nas categorias de base. As convocações das seleções sub-17, sub-15, sub-20, no que diz respeito a goleiros, passam por avaliações também do Leonardo Martins, que é este consultor da CBF, pelo conhecimento que ele tem de categoria de base e de goleiros de categoria de base em todo o mercado. Ele participou nesses 15 anos da formação de Alisson, de Daniel,
que foi goleiro titular em determinado momento do Internacional, teve uma oscilação aqui, hoje é titular em seu clube lá na Major League Soccer, do Kehler, que chegou a assumir a titularidade no gol aqui do Internacional, depois acabou também oscilando e sendo dispensado, ele está no Vasco da Gama hoje, o Kehler, ou no Ceará, não me lembro agora onde está o Kehler exatamente. Do Antony, do Henrique Menck, que é goleiro de seleção de base, que agora foi emprestado para a seleção italiana. O Léo Martins participou da formação de todos esses goleiros. Este é um pouco do currículo do profissional, que inclusive o ano passado recebeu uma proposta do Botafogo, do John Textor, para ser o preparador de goleiros do Botafogo. Ele recusou essa proposta, quis ficar no Internacional, mas mostra um certo reconhecimento que esse profissional tem no mercado. Tudo isso para falar sobre uma certa injustiça que eu vejo com o nome do Leonardo Martins, que tem este currículo, que fez um trabalho muito bom em alguns momentos com goleiros que estiveram em bons momentos e goleiros que oscilaram, e agora está em um bom momento com o Ivan. Mas o Léo Martins ele foi incluído em uma certa narrativa política que acabou sendo injusto com ele. Isto porque convém muito à oposição da atual gestão do Internacional a narrativa de que a atual gestão fez demissões políticas. E aquela velha história de demitiram quem era ligado ao Fernando Carvalho. Uma série de profissionais do Internacional são ligados ao Fernando Carvalho. O D'Alessandro é um, por exemplo. Vou citar outro, David Bandeira, que só saiu daqui quando foi contratado pelo Botafogo, é outro, mas era um cara braço direito do presidente Alessandro Barcelos, entre outros profissionais que estão aqui. O CEO do clube, Giovanni Zanardo, é da época também do Fernando Carvalho e do Mig, do Marcelo Medeiros, enfim. Mas essa narrativa, ela convém para a oposição do Internacional para dizer que a atual gestão ela faz demissões políticas. E aí se coloca o nome do ex-preparador de goleiros, que é o Daniel Pavan, que foi demitido do Internacional, e surgiu a narrativa de que o Daniel Pavan foi demitido por questões políticas. E a partir disso se criou um estigma e um certo preconceito, que eu considero como injustiça, no nome do Léo Martins. Ele foi incluído no meio dessa discussão política de exaltar o Daniel Pavan para defender ele em relação a uma demissão que foi do ponto de vista político, porque essa narrativa da demissão política ela convém para a oposição do Internacional, e para isso se achincalha o trabalho do Leonardo Martins, que é um profissional que está aqui há 15 anos, que trabalhou em todas as categorias de base do clube, que já teve bons resultados, já teve maus resultados, mas teve muitas coisas que o colocam como pelo menos um cara com currículo de estar como preparador de goleiros do Internacional, a ponto de ele ser reconhecido e ser pretendido pelo Botafogo, que é uma das grandes estruturas do futebol brasileiro hoje. E existiu essa injustiça nesses últimos meses. O nome do Léo Martins ele é colocado em uma discussão um pouco política. Internamente, ele está bastante respaldado pela direção do Internacional, que está em meio a uma crise com o vestiário, é verdade, mas respalda o nome do Léo Martins, e agora respaldado pelo nível de desempenho do Ivan. Quando o goleiro está bem, não se fala do preparador de goleiros, mas ele também tem mérito, e eu venho aqui dar esse mérito para o Leonardo Martins, que teve um pouco sim de injustiça contra ele ao longo dos últimos meses. Acho que é um vídeo interessante para esclarecer um pouco sobre esse profissional que é tão comentado, tão debatido dentro do ambiente colorado, e muito poucas pessoas conhecem a história, a trajetória, qual o currículo dele em relação à sua carreira. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!